Vamos lá? Regime próprio de previdência do servidor público federal. Então, você que vai fazer concurso na área federal, tá? Na área federal, fique bem atento a esse tema. Regime próprio de previdência do servidor federal. Como que eu vou estudar o regime próprio? Olha, você, antes mesmo de pegar a especificidade do regime próprio do servidor público federal, já estudou as noções gerais de regime próprio, inclusive com as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional 103. Por quê? Porque essa reforma de 2019, ela trata, né, de uma série de modificações em relação às aposentadorias, à forma de cálculo de pensão e etc. Então, primeiro, pegar as normas gerais. Depois, a gente se volta para o servidor público da União. E sabendo que o regime próprio, cada regime próprio, só pode estar com um rol de benefícios limitado a aposentadorias e pensões por morte, nós vamos falar um pouco sobre a aposentadoria do regime próprio de previdência social. Quais são as aposentadorias possíveis do servidor abrangido por regime próprio? 1. Aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. 2. Aposentadoria compulsória. 3. A chamada aposentadoria voluntária, que vai exigir idade, tempo de contribuição, mais tempo de efetivo exercício no serviço público e também tempo efetivo no cargo em que se dará a aposentadoria. Nós temos as aposentadorias especiais, que vão aqui, na verdade, teria que ter uma chave, ó. Aposentadorias especiais, aquela cuja atividade do servidor for com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, a do servidor com deficiência, a dos policiais civis, agentes penitenciários e agentes socioeducativos, e eu posso aqui dizer a do professor da educação infantil, do ensino fundamental e médio. Uns falam aposentadoria especial do professor, outros falam aposentadoria voluntária do professor. Mas a aposentadoria do professor tem uma diferença, né? Tem como que eu vou falar? Tem um critério diferenciado que é a idade menor, a idade reduzida. Bem, então aqui eu tenho, no que tange aos servidores públicos federais, aos servidores públicos federais, nós temos aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria compulsória, aposentadoria voluntária e as aposentadorias especiais, né? Aquelas com agentes prejudiciais à saúde, aquela do servidor com deficiência e a do servidor agente penitenciário, agente socioeducativo, policial da Câmara Federal, policial do Senado Federal e os policiais civis federais, policial rodoviário federal, policial ferroviário federal, policial federal, né? E até mesmo, com a mesma regra, o policial do Distrito Federal, porque cabe à União, nesse caso, dispor sobre a organização da Polícia Civil do DF, certíssimo? Então, vamos lá.
Então, em termos de aposentadoria, nós sabemos que a Constituição Federal, ela diz que as regras sobre a aposentadoria, as regras da aposentadoria, o cálculo agora depende de cada ente federativo. Então, quando nós tínhamos, antes da reforma, uma regra só, uma regra específica, mas para todos os servidores de regime próprio, como calcular a aposentadoria, agora não. A regra de cálculo dos proventos de aposentadoria, elas têm calculado o quê? Elas têm calculado de acordo com a lei. Então, a lei federal vai trazer o quê? A forma de como que é calculada a sua aposentadoria, a aposentadoria dos seus servidores. Na verdade, a gente não tem essa lei, tá? O que a gente tem é o que trouxe a emenda constitucional, como vai ser calculado, até que venha uma lei. Então, até que venha a lei, fica o que vale a emenda constitucional quanto ao servidor público federal, e a gente vai falar. Em relação aos proventos de aposentadoria, ele tem garantido o valor mínimo, então não pode ser inferior ao salário mínimo, e nem superior ao teto, ao limite máximo, ao valor máximo estabelecido para os benefícios do regime geral. Observado o disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40. Por quê? Porque não é todo servidor que vai ter essa limitação no valor da aposentadoria. Eu posso dizer que o servidor que ingressa após a vigência do regime de previdência complementar dos servidores federais, sim, esse, independentemente da adesão ou não à previdência, vão ter as suas aposentadorias e pensão por morte limitada ao teto do regime geral. Os anteriores, só se aderirem ao novo regime. Né? Se não aderirem, eles não estão com essa limitação ao teto do regime geral. Bem, muito se fala em direito à integralidade e à paridade. São dois institutos que foram extintos com a emenda constitucional 41 de 2003. Os servidores, né, que abrangidos por regime próprio, até a emenda 41, tinham garantidas o que a gente chama de integralidade e paridade. O que seria isso? Veja, integralidade consiste na percepção de provimentos e pensão igual à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo, em que se der a aposentadoria ou o falecimento. Integralidade não pode ser confundida com proventos integrais. Porque quando a gente fala assim, fulano aposentou na integralidade. Se ele aposentou na integralidade, eu posso dizer que ele aposentou, os proventos dele são correspondentes ao valor da remuneração que ele tinha à época. Agora, eu posso dizer que alguém se aposentou com proventos integrais, mas não na integralidade. Porque proventos integrais corresponde a 100% da base de cálculo. E essa base de cálculo, 100% sobre alguma coisa, que nem sempre é a remuneração. Quer ver um exemplo? O servidor público federal que se aposentar por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, ele terá aposentadoria com proventos integrais, mas não terá integralidade. A aposentadoria dele corresponderá a 100% da base de cálculo, 100% da média dos seus salários de contribuição. Mas não será 100% da sua remuneração do cargo em que ele se aposentar.
Então, integralidade era o direito do servidor se aposentar com o valor da remuneração que ele tinha à época do cargo. Tá? Então, cuidado para a gente não utilizar o termo errado ou então me pedirem para marcar falso ou verdadeiro. E paridade? Paridade, né? Quando a gente fala assim, é paritário. A formação de um conselho é paritária. É porque igual, né? Paritário aqui é a condição que garante a aposentadoria. Os mesmos aumentos para que foram atribuídos aos servidores ativos, aqueles aposentados e pensionistas. Então, veja só, no meu caso, né? Como eu ingressei antes da emenda 41 de 2003 e vou cumprir todas as regras de transição que a reforma me impôs, eu vou ter direito a me aposentar, por opção, à paridade. Ou seja, a minha aposentadoria ela vai ter o valor igual, o meu, no caso, são os dois, né? A integralidade igual à remuneração do cargo e a paridade, porque quando o procurador federal tiver aumento, eu também terei. Então, vai estar ali para a passo. Ah, o aumento seu não vai ser de acordo com o índice do regime geral todo ano? Não. Vai ser de acordo com o que for para o cargo. Então, isso é paridade com os ativos, tá? Agora, servidores que ingressaram após a emenda 41 de 2003, então, quem entrou no cargo, no serviço público, depois de 2003, não tem direito nem à integralidade, nem à paridade. Aqueles que ingressaram antes de 2003 terão direito à integralidade e à paridade cumpridas regras de transição impostas. Aqueles que já na emenda, até a emenda 43, até a emenda de 2003, 41 de 2003, já tinham completado os requisitos para a aposentadoria, aí sim teriam garantido de qualquer forma a integralidade e a paridade. O que você precisa mais guardar é que o servidor que ingressa após 2003 não tem direito à integralidade e à paridade, certo? Bem, pode o regime próprio de previdência social pagar mais de uma aposentadoria? Não. Salvo aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis, né? Aposentadorias de cargos acumuláveis. Então, veja só. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis, na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio. Não é a conta do regime próprio, é a conta de regime próprio. Eu não posso ter mais de uma aposentadoria de regime próprio, salvo se houver acumulação de cargos autorizados. Então, 2 de professor, né? O professor é do estado do Pará e é do município de Belém. Sim, então ele pode se aposentar nos 2 regimes próprios, porque ele pode acumular 2 cargos de professor. Certo? Aí, ok. Então, não pode ter mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência, ressalvada, né, as de cargos acumuláveis. Bem, quando nós temos esse recebimento de 2 aposentadorias ou mais de cargos acumuláveis, nós não precisamos observar no teto constitucional o somatório das remunerações. Melhor dizendo, se um servidor ele recebe 2 aposentadorias de regime próprio, 2 de regime próprio, de cargos acumuláveis, a observância do teto constitucional, quer dizer,
de não poder receber mais do que o subsídio do Supremo, o ministro do Supremo, não é pelo somatório das duas aposentadorias, mas é o teto observado para cada aposentadoria separadamente. É o que o Supremo colocou. Olha, nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, leia-se, teto constitucional, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório, quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Então, se ele é, por exemplo, vamos supor que eu fosse procuradora e professora, todos dois da União. Né? Eu vou receber 2 aposentadorias. Para observar o teto, eu observo o teto em relação ao cargo, ao provento de procurador e, separadamente, ao provento de aposentadoria de professor. Por quê? Porque são cargos acumuláveis. Então, nesse caso, fica afastada o somatório das remunerações para o teto. Esse aqui é o tema 377, também com fixação no tema 384 do Supremo Tribunal Federal. Tá? Agora, alguém vai me perguntar assim. E se eu tiver uma aposentadoria do regime geral e uma do regime próprio? Vai somar? Vai. Porque eu não acumulo cargo autorizado. Aí vai somar para observar o teto. Certo? Então, tem que aí observar que, olha, afastada a observância do teto quanto ao somatório, quando os casos forem aqueles, né, de acumulação de cargos autorizados constitucionalmente. Mas se não cair nesses cargos, nessa situação de cargos acumuláveis, aí sim soma as remunerações e observa o teto constitucional. Que teto que é esse? É o valor do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Bem, agora, e se for receber aposentadoria e pensão por morte? Também separa? Aposentadoria, olha o teto, pensão, olha separadamente. Não. Se for aposentadoria e pensão, há o somatório. Olha só. Ocorrida a morte do instituidor da pensão, em momento posterior ao da emenda constitucional 19 de 98, o teto constitucional previsto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e a pensão recebida por servidor. Então, vamos supor, eu sou aposentada do regime próprio da União e aí tenho uma pensão por morte do marido. Vai somar esses 2 valores para chegar ao teto constitucional? Sim, vai chegar para o teto constitucional. Não vai fazer separadamente, tá? Não faz separadamente. Bem, isso para apresentar para vocês, né, posição aí dos tribunais. Agora vamos estudar cada aposentadoria do servidor público federal. Primeira aposentadoria. Aposentadoria por incapacidade permanente. Bem, trazendo primeiro a parte do dispositivo constitucional, diz lá que o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, quando insuscetível de readaptação. Então, ele vai ser aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que ele estiver investido, quando insuscetível de readaptação, né? Essa readaptação, ela pode ocorrer, se ocorrer,
ela tem que observar o nível de escolaridade do servidor, e ser compatível com o exercício do cargo que ele vai exercer, compatível com a sua limitação física ou mental e garantida a remuneração do cargo de origem. Se for possível a readaptação, não será aposentado, mas insuscetível de readaptação. Ele será aposentado por incapacidade permanente, mas, segundo a Constituição, será obrigatória a avaliação periódica, sua avaliação periódica, para confirmar, né, para verificar se as condições que ensejaram a concessão da aposentadoria permanecem. Essas condições são trazidas por lei do respectivo ente federativo, certo? Bem, então, quais são as palavras-chave que eu preciso observar? O servidor tem que ser considerado incapaz para o trabalho, né, para o cargo que ele está investido, ser considerado insuscetível de readaptação e tem a chamada obrigatoriedade da avaliação periódica daquele aposentado por incapacidade permanente. Então, aqui fala sobre a readaptação. Agora, eu tenho o seguinte: no caso do servidor público federal, essa aposentadoria por incapacidade, ela vai ser classificada em aposentadoria por incapacidade decorrente de acidente em serviço, acidente de trabalho. Então, vai ser chamada de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. E a outra, que não decorrer de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, a incapacidade, a aposentadoria não acidental. Todas as duas têm como base de cálculo, tá? Todas as aposentadorias têm como base de cálculo a média aritmética simples das remunerações do servidor, que serviram de base de cálculo para contribuição ao regime de previdência. Esses valores atualizados monetariamente, correspondente aos salários de 100% do período contributivo, que vai de julho de 94 para frente. Então, o período básico de cálculo desses benefícios, né, é remunerações ou salários de contribuição, que a partir de julho de 94. Tá? A partir da competência julho de 94. Ah, mas ele ingressou em 2000. Então, a partir de 2000. Né? Quem tem contribuições anteriores a julho de 94 não entra no cálculo. Não entra no cálculo. Tá? Não entra no cálculo. Isso aí o Supremo já decidiu. Não entra no cálculo. Bem, e aí, sobre esse valor, essa média apurada, se a aposentadoria por incapacidade permanente decorrer de qualquer evento que não seja considerado acidente de trabalho, ela corresponderá a 60% dessa média, mais 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição, seja homem ou mulher. A regra é para os dois, tá? Então, cuidado aqui. Eu vou fazer uma diferenciação para quem já estudou regime geral. No regime próprio federal, é 60% mais 2 para cada ano que supera 20 anos de contribuição. Isso, seja homem ou mulher. Agora, não posso confundir que no regime geral é 60% mais 2% para cada ano que supera 15 anos de contribuição para a mulher e que supera 20 anos de contribuição se homem.
Então, diferente. No regime próprio, os 2% são acrescidos, tanto faz homem ou mulher, para cada ano que supera 20 anos de contribuição. E eu quero dizer o seguinte, olha, se um servidor público federal ou servidor se aposentar por incapacidade permanente para o trabalho e tiver até 20 anos de contribuição, desde que o evento, a causa, não seja acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, qualquer outra causa, se ele tiver ou ela tiver até 20 anos de contribuição, o benefício terá valor correspondente a 60% daquela média das remunerações que se viram de base de cálculo para a contribuição do servidor. Só começa a crescer os 2% para ambos, homem e mulher, quando superar os 20 anos de contribuição. Então, nesse caso, olha só, para ter uma aposentadoria por incapacidade permanente, que tem 100% da média das suas remunerações, ele teria que ter, ou ela, 40 anos de contribuição. 40 anos de contribuição. Olha aqui. Ah, professora, eu estou vendo aqui 41, 102%. É possível? Sim. Desde que não ultrapasse o teto do regime geral, porque a Constituição já falou que vai limitar, não é? Tá? Então, veja só. Isso se a causa não for acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho. Então, se for outro evento, o tempo de contribuição do servidor influencia no cálculo, sim, da aposentadoria por incapacidade permanente, né? Quanto mais tempo que ele tiver de 20 anos, acima de 20 anos, ele tem um acréscimo. Até 20 anos não faz diferença. 1 ano, 2, 20 de contribuição, o valor, né, aliás, o percentual aplicado é o mesmo, 60%, sobre a média das remunerações. Agora, olha a corujinha aí, se essa aposentadoria for causada por acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, coloca aqui, independentemente do tempo de contribuição do servidor federal, vai corresponder a 100% da média. Olha, independentemente do tempo de contribuição do servidor. Exemplo, eu vou ter aqui 2 servidores. Ambos com média de 7 mil reais das remunerações. Ambos com 10 anos de contribuição. Um vai ser aposentado por incapacidade acidentária. Acidente de trabalho. O outro, aposentado por incapacidade não acidentária. O não acidentário para nós é não decorrente de acidente de trabalho. Pode ser qualquer acidente, mas não sendo do trabalho, caem na regra pior. Então, olha só, ambos com a mesma média, com o mesmo tempo de contribuição. O primeiro, como a sua incapacidade decorreu de um acidente em serviço, ele terá uma aposentadoria equivalente a 100% da média. Então, ele vai aposentar com 7 mil reais. O outro, sofreu um acidente automobilístico. Estava relacionado ao trabalho, acidente de trabalho? Não. Então, ele vai aposentar com 60% da média. 6 vezes 7, 42. R$ 4.200. Olha só. Aquele de acidente de trabalho vai ter uma aposentadoria de 7. O outro vai ter uma aposentadoria de
R$ 4.200. Ah, professora, então é só acidente de trabalho. Exato. Porque qualquer acidente, aí não, cai na vala comum, de 60 mais 2. Tá? Como eles têm 10 anos de contribuição, na não acidentária, até 20, o percentual é o mesmo, 60%. Então, ele tem 10 anos de contribuição, 4.200. O outro, se ele tivesse um mês de contribuição, ainda assim, a aposentadoria dele seria de 100% da média, né? 7 mil. Tá? Então, cuidado, porque é acidente de trabalho. Doença profissional ou doença do trabalho. Então, o que eu tinha antes da reforma é que nós tínhamos aposentadoria por invalidez, passa a ser chamada aposentadoria por incapacidade permanente. Antes nós tínhamos a integralidade dos proventos nos casos de acidente em serviço, moléstia grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Agora, a integralidade da média, ou seja, 100% da média, só nos casos de acidente do trabalho, ou acidente em serviço, doença profissional ou doença do trabalho. Deixou de ter a integralidade, ou os proventos integrais, no caso de doenças incuráveis, contagiosas ou graves na forma da lei, tá? Então, veja aí a diferença. Por quê? Porque se você fizer questões muito anteriores à reforma, você vai marcar errado. E o examinador vai colocar isso na sua prova para você errar mesmo. Ele vai falar, olha, o servidor público federal faleceu de uma doença contagiosa descrita pela lei federal. Portanto, com 3 anos de contribuição, ele terá uma aposentadoria equivalente a 100% da média das suas remunerações. Errado. Ele terá direito a 60% da média das remunerações. Por quê? Porque essa doença, né, contagiosa na forma da lei, ela foi considerada acidente de trabalho, doença profissional? Não. Doença do trabalho? Não. Então, ela não tem 100%. Tá bom? Aposentadoria compulsória. Bem, a aposentadoria compulsória, a regra também vem pela Constituição Federal e pela Lei Complementar 152. Eu vou ter que juntar Constituição Federal, Lei Complementar 152 e a Emenda Constitucional 103. Por quê? A Constituição Federal, ela diz que o servidor abrangido por regime próprio, né, de previdência social, será compulsoriamente aposentado, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Bem, se vier do jeito que está, eu posso marcar correto, embora eu já tenha a lei complementar federal que dispõe sobre a idade de 75 anos. Então, compulsoriamente, qualquer um de regime próprio, não só o federal, mas qualquer um, aos 75 anos de idade. Por quê? Porque a Lei Complementar 152, ela abrange todos os servidores, veja, de cargos efetivos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluindo suas autarquias e fundações. Os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, das defensorias públicas, dos tribunais e conselhos de contas. Então, esses servidores que ocupam cargo público efetivo vão se aposentar compulsoriamente aos 75 anos. Bem, só que a forma de cálculo das aposentadorias, depois da reforma, não ficou por conta de cada ente federativo? A única coisa que eu sei que a Constituição falou é que é com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, né? Mas a forma de cálculo cabe a cada ente federativo por lei. Enquanto não temos a lei federal para o servidor federal, a própria emenda constitucional traz como vai ser esse cálculo. Bem,
Na aposentadoria compulsória, nós não temos tempo mínimo de contribuição exigido. Por quê? Porque é a idade que manda. A idade máxima de 75 anos. O servidor não precisa nem aguardar a publicação no Diário Oficial. Completou 75 anos, no dia seguinte ele está obrigatoriamente aposentado. Ele não pode retornar ao serviço. Tá? Ele vai esperar a publicação do Diário Oficial em casa, mas ele não pode mais exercer o cargo. Por quê? Porque ele está compulsoriamente, é compulsoriedade. Bem, esse servidor federal, ele vai, se ele tiver cumprido exigências de uma outra aposentadoria mais benéfica, com valor melhor, ele pode ir pela mais benéfica. Agora, se ele não tiver os requisitos para outra aposentadoria, independentemente do tempo de contribuição que ele tiver, mas chegando à idade de 75 anos, terá a sua aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, garantida pelo menos o valor de um salário mínimo, né? Garantido o valor de um salário mínimo. Bem, como que é calculada a aposentadoria compulsória? A gente primeiro faz aquela média das remunerações que serviram de base de cálculo para a contribuição do servidor ao regime de previdência. Período básico de cálculo a partir da competência julho de 94. Fez a média? Vamos fazer aquele cálculo. 60% da média, mais 2% para cada ano que superar 20 anos de contribuição. Então, veja só, eu tenho aqui. Fulano vai aposentar compulsoriamente e ele tinha 15 anos de contribuição. Então, vamos lá. Faz a média, 60% da média das remunerações, mais 2% para cada ano de contribuição que superar 20 anos de contribuição. Ele tem mais de 20 anos de contribuição? Não, então mais zero. Então, 60% vezes um fator. Que fator? Tempo de contribuição sobre 20. Esse tempo aqui, ó, de contribuição sobre 20, não pode superar a 1. Ele está limitado a 1 inteiro. Ele está limitado a 1 inteiro. Mesmo que der valor maior que 1, eu tenho que considerar, então, até 1. Olha, 15 sobre 20. Veja se dá. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 5, 20. 3 quartos vai dar 0,75. Então, vai ser 60% da média mais, vezes 0,75, né? Então, imaginando que a média fosse 10 mil, 6 mil, né? Vezes 3 quartos. Então, vai dar R$4.500. É o valor da aposentadoria dele. Mas ele tinha uma remuneração, uma média de 10 mil. Sim, mas olha só, 60% da média, já caiu para 6. 6 mil. Vezes 15 por 20, porque é proporcional ao tempo de contribuição. Então, 3 quartos. Aqui eu ponho 1.500, 3, 4.500. Aí, se não conseguiu fazer a conta, pode pedir o professor Bruno, que ele te explica melhor que eu. Então, olha só. 4.500. Ele tinha uma média de 10, mas com 15 anos de contribuição. Ele vai receber uma aposentadoria de R$4.500. Mas por quê?
porque ele tem apenas 15 anos de contribuição. Ah, ele não poderia trabalhar mais um pouco? Não, porque a aposentadoria dele foi compulsória, ele completou a idade máxima. Aí eu pergunto, isso é para o servidor federal. Pode um estado, um município, alterar essa idade de 75 para 80 ou de 75 para 70? Não. Esses 75 são para todos os servidores. Tá? Mas são servidores, gente, que ocupam cargo público efetivo. Daí eu chamar a sua atenção para o seguinte: fulano é um agente público que ocupa cargo público em comissão, exclusivamente em comissão. Ele está sujeito a essa aposentadoria compulsória? Não. Ele não está sujeito a essa aposentadoria compulsória. Por quê? Porque ele não é um servidor que ocupa cargo público efetivo. Ele não é um servidor abrangido por regime próprio de previdência. Porque a Constituição fala lá, o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Então, na verdade, aquele que exerce, e o STF já se manifestou sobre isso, aquele que exerce cargo exclusivamente em comissão, ele pertence ao regime geral de previdência social. Né? Então, ele não está nessa situação aqui. Ele não vai ser automaticamente, compulsoriamente, aposentado. Certíssimo? Então, fechando essa situação aqui da aposentadoria compulsória. Lembrar, na aposentadoria compulsória, exige tempo mínimo de contribuição? Não. Exige tempo mínimo de efetivo exercício de serviço público? Também não. Exige tempo mínimo no cargo em que se dará a aposentadoria? Não. Aposentadoria compulsória, ela se dá em razão da idade máxima trazida pela lei complementar, 75 anos de idade, certo? E se a lei complementar trouxer mais tarde 80? Pode? Não. Por quê? Porque a Constituição falou ou 75 anos na forma de lei complementar. Olha, aos 70 ou aos 75 na forma de lei complementar. A Constituição está permitindo que a aposentadoria compulsória passe além dos 75 aqui? Não. Então, ainda que a lei complementar traga uma idade acima de 75, não poderia, porque seria inconstitucional, contrário ao disposto nesse inciso aí do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, tá? Então, fechou a aposentadoria compulsória. Bem, eu só vou rodar a vinheta para a edição cortar certinho, porque eu não consigo terminar a outra aposentadoria. Então, eu peço aqui licença para vocês, vou cortar, para fazer a parte 2 na próxima aula. Só um minuto.